Lordelo, qual foi o caso que mais te marcou? Não, o caso que mais me marcou como comentarista na Rede TV, tem casos que eu fiz como delegado que me marcaram e tem casos que eu fiz como comentarista na Rede TV. O caso que mais me marcou foi o do goleiro Bruno. Porque o goleiro Bruno, todo mundo sabe, o Bruno ia para a seleção brasileira, ele ia ser vendido para um time na Itália, era o maior goleiro do Brasil, quando essa menina desaparece, a Elisa Samúdio, e a imprensa começou a ir procurar quem? Procurar ele, que foi um cara que teve um affair com ela. E eu estava cobrindo o caso pela Rede TV, e a polícia investigando, e o delegado lá de Minas Gerais, doutor Edson Moreira, que era o cara que estava batalhando e também não conseguia nada. Porque vocês têm que entender que o policial não tem bola de cristal. Exatamente. Caso de gente desaparecida, a pergunta que eu te faço, como é que eu chego no crime, ô Snyder? Porque você vai descobrir como. E o doutor Edson Moreira mobilizou a polícia mineira, a polícia carioca, e estava semanas e semanas e zero. E nós entrevistamos quem? A dona Sônia Samúdio, que era a mãe da Elisa Samúdio, as pessoas mais próximas. E o Bruno, quando era entrevistado, ele dava uma, pô, vocês estão loucos? Eu não sei dessa menina, eu transei com ela uma vez numa festa. Vocês vêm perguntar para mim onde está a Elisa Samúdio, e aquilo estava reverberando, mas não tinha como acusar o Bruno. Não tinha. E ninguém podia imaginar que um goleiro de seleção brasileira fosse capaz de sequestrar essa moça que ele teve. Bom, o que aconteceu? Num determinado dia, o pessoal da Rede TV me liga com uma gravação de um programa de rádio. É uma loucura o que aconteceu, Snyder. O que aconteceu? A Elisa Samúdio, ela foi morta na frente do Macarrão e do sobrinho do Bruno, que tinha 16 anos, na casa do Bola, que é um ex-policial civil, justiceiro de Minas Gerais. Ou seja, sargento, o garoto de 16 anos, juntamente com o Macarrão, eles levaram a Elisa Samúdio segurando o filhinho dela, o Bruninho, que hoje tem 15, 16 anos. Segurando a criança dentro da casa do Bola, que era o ex-policial civil. Eles foram lá levar a Elisa Samúdio para ser morta. Só que ninguém sabia como ela ia ser morta. Ninguém sabia. Porque o Bola acertou dinheiro com o Macarrão, mas nem o próprio Macarrão sabia, e nem o Bruno, como que ele ia matar a Elisa Samúdio. E ali, na sala, e aí eu vou te contar como é que a polícia chega nisso, mas na sala, onde estava o policial, ex-policial civil, o Bola, o Macarrão, a Elisa Samúdio com o Bruninho e o sobrinho de 16 anos. Quando eles entram, o Bola recebe os três muito bem. Em dado momento, ele fala, você que é a mulher do Bruno? Ele falou, E o Bruno comprou um apartamento aqui, é tudo mentira, ela caiu na história. Comprou um apartamento e ele vai me bancar por causa do filho dele também. Ele falou, ok. Aí, em determinado momento, sargento, ele pede para ela estender as mãos. Ela estende as mãos. Ele pega nas mãos dela e faz assim, ó. Passa inicialmente os dedos na mão dela. Passou suavemente. Ele vira para Elisa Samúdio e fala assim, você tem as mãos muito lisas. Você, pelo jeito, não é dona de casa. Ela falou, não, eu não sou dona de casa. Eu não sou dona de casa. Ah, tá. Em segundo momento, ele pega as mãos de Elisa Samúdio e ele faz isso. Ele traz para o nariz dele, coloca no nariz e cheira. Cheira. Quando ele cheira, ele olha para ela e fala assim, você não usa drogas. Ela fala, não uso droga. Eu só bebo cerveja, uísque, mas eu não uso drogas. Tá. Quando ele está com ela com as duas mãos na mão, ele vira o corpo de Elisa Samúdio, ele pega no pescoço, ele quebra o pescoço de Elisa Samúdio e ela cai no chão como se fosse uma galinha com o pescoço destroncado. Caraca. Ela cai no chão sem derramar uma gota de sangue. Isso na frente de quem? Do Macarrão, do sobrinho do Bruno de 16 anos e o filho do Bruno que tinha 6, 7 meses. Todo mundo viu. E isso foi um choque para aquelas pessoas que nunca viram alguém ser morto. Ok. Eles foram embora e depois o Bola deu fim no corpo da Elisa Samúdio, que nunca foi encontrado. Mas olha o que aconteceu e eu acompanhei todo esse processo. O sobrinho de 16 anos, quando volta para o Rio,
Ele ficou sem dormir algumas noites, Snyder. Por quê? Ele tinha aquela imagem da morte da menina na cabeça. E aquela voz da cabeça foi aumentando, aumentando, aumentando. E aí eu te pergunto, sargento, o que acontece quando você tem um segredo que está te remoendo a cabeça? Você não consegue. Enquanto você não revelar, você não vai conseguir ter Você paz. tem que contar para alguém, até para você desabafar. Ele tinha um tio, que ele gostava do tio, ele chamou o tio e falou, tio, eu preciso contar uma coisa para o senhor, mas eu quero que o senhor não conte para ninguém, porque é uma coisa muito grave. Ele falou, pois não. Ele me conta todo o sequestro, como ela foi mantida em cativeiro e como ela foi morta. Ele contou para o tio e ele se acalmou. Mas aí a voz na cabeça ficou com o tio. 3 dias Ele transferiu. 3 dias depois, Snyder, o tio vai na Rádio Tupi, na periferia do Rio, e conta isso em rede nacional na rádio. Isso é porque ele falou, tio, não conta pra ninguém. Tá Tio, pior que o Castro, Pior caralho, que quando eu, vi a cara. fofoca. Porra, mano. Deus me livre de fofoca. Vou lá na Rede Tupi. Ele contou na Rádio Tupi. Quando isso cai na imprensa, o doutor Edson Moreira pega o avião e vai pro Rio. Prender o garoto. Quando prende o garoto não tinha o que fazer, abriu o bico. Rachou tudo. E o que aconteceu? Foi preso o Bruno, foi preso, apreendido o garoto, que era menor de idade, foi preso o Macarrão e preso o Bola. Todo mundo em cana. Ou seja, um crime que só foi esclarecido por uma que está aqui, ó, o não caguetar do Comando Vermelho, uma caguetagem. Então, muitas vezes a polícia é criticada por não esclarecer crime, mas entenda que a polícia não tem bola de cristal, cara. Ela precisa de informações. E se você tem uma comunidade onde todo mundo sabe que não pode passar informação, que você vai morrer, muitos crimes ficam, na verdade, sem esclarecimento. Então, às vezes, um detalhe, você esclarece um crime na sorte, e nesse caso, o goleiro Bruno era para ter se safado, Elisa Samúdio nunca ter sido encontrada como não foi, mas com essa confissão ficou provado que Elisa Samúdio foi morta, apesar do corpo dela não ser encontrado. Quem tiver curiosidade, digita no Google certidão de óbito de Elisa Samúdio. Aparece a certidão, que é um dos poucos casos, Snyder, de uma certidão de óbito onde não tem corpo. É curioso isso, né? Você acha que o Bruno ainda vai acabar falando com o filho dele? Que ele tá tentando, né? Não. Ele está tentando. Vamos lá. Eu fui para o Rio entrevistar o Daniel Gomes, mas estava marcado, eu ia fazer 2 entrevistas. Eu ia entrevistar a dona Sônia Samúdio, que é a mãe da Elisa Samúdio. Por que eu ia entrevistar? Porque eu fiquei com muita amizade com ela, porque eu dei muito apoio para a família na Rede TV. Então ela tem muita confiança em mim, tá? E ela queria me contar, na verdade, o processo que ela move contra o Bruno, porque ela tem direito a uma pensão do garoto desde pequeno, porque ela assumiu a figura materna, ela que cuida do Bruninho. Sim. E aí, só para você ter uma noção, Snyder, o Bruno já deve para ela em torno de 5 milhões de reais, porque ele não paga. E ela queria desabafar isso tudo para mim, por quê? Porque ele está ganhando dinheiro, mas não entra na conta dele. Então ela não consegue receber. Só que no dia que eu fui lá para gravar, ela não passou bem e eu não pude fazer essa gravação, mas em 2026 eu vou estar voltando lá e vou estar gravando com ela. Então, ela está louca da vida. Agora, a notícia bacana que é esse garoto, filho do Bruno, que assistiu à morte do pai, que ele viu, ele não tem noção, mas ele viu, ele estava lá na sala. Esse garoto hoje tem 15 para 16 anos, joga na seleção brasileira da faixa etária dele, foi contratado pelo Botafogo, já tem salário pelo Botafogo e pode escrever o que o Jorge Lordello está falando. Esse garoto vai ser de seleção brasileira. Ah, porque o moleque é bom. E agora, ele é mais alto que o Bruno e a maior coincidência, sargento, ele joga no gol. Olha que loucura. A Elisa deu o nome dele, do Bruno, para ele é Bruninho. Ele é mais alto, mais forte que o pai e joga pra caramba no gol. E agora, Snyder, o Bruno quer falar com o filho. Sim, o Bruno falou que tem um negócio que ele só pode falar pro filho dele sobre essa. Mas o filho dele quer saber o quê? De um pai que fez tudo que ele fez. Você é louco, não queria nem papo. Agora que o filho tá ganhando um pichulé,
Ô, eu vou E falar vai pra ganhar você, dinheiro Tudo isso daí o Bruno fez pra não pagar pensão. para não pagar a pensão. Pra não pagar pensão, cara. Será, mano? É, cara. Será, E outra, cara? Primeiro, Cara, tinha primeiro pra dinheiro, não pagar caralho. pensão. Primeiro pra não pagar pensão. E segundo, sabe por quê? É nada. Por causa do ego. É nada, é Por causa nada. do ego. É por causa do ego. A minha opinião é assim, ele não ia ser burro de chegar e falar, mata essa mina aqui, nós vamos sumir com ela. A minha opinião é que a mina terminou com ele lá, teve a treta. Terminou nada. Não. Ela ficava no pé dele, o caralho, e ele chegou e deve ter falado assim, vamos só dar um susto nela. Bola, pega ela, entendeu? Que tava junto com o Bola, a menina, né? Dá um susto nela aí no sítio aí. O negócio saiu do controle, Bola Não, mas foi pera lá um e pouquinho, matou. esse susto ele deu. Eu acho Ele deu que Não, pode vamos ser lá, isso. vamos rememorar toda a história. Bora. Primeiro, ela ficou grávida, ela tava com uma barriga, ela ligou pro Bruno, falou assim, quando ele falou que ela falou que tava grávida, e o Sargento Castro tem razão, muitas mulheres morreram no Brasil quando o homem descobre que a mulher tá grávida e não quer pagar pensão. Isso é motivo de morte de mulher. Um dos estresses mais altos que um homem tem é quando uma mulher chega para ele, olha, eu acho que tô grávida. Ixi, E o que a aconteceu? alma sai do corpo. O que aconteceu, o Snyder? Quando ela começa a falar que tá grávida e ele percebeu que era sério, que a barriga estava crescendo, ele chama ela para o apartamento dela. Sabe quem estava no apartamento? O Macarrão e o Bola. Eles pegaram essa menina, fizeram ela tomar um abortivo. Ela tomou um abortivo, tá? Foi jogada para a rua, passando mal. Ela, passando mal, foi para a delegacia da mulher, fez um boletim. Isso eu não sabia. Teve um boletim contra o Bruno e lá ela deu uma entrevista que está lá na cena do crime. Eu conto a história inteira e mostro essa entrevista. Ela fala assim, ele tentou tirar o meu filho. E ela não sabia que ia perder, porque ela foi no mesmo dia do aborto. E aí ela foge para São Paulo, mas não abortou. Bom, ela estava com medo do quê? Ou de morrer ou de que ele tentasse abortar novamente. Bom, ela se refugia... Snyder, em São Paulo. E aí a produção da Sônia Abrão conseguiu falar com ela e ela deu a única entrevista para a televisão, foi para a Sônia sozinha, ela nem quis a minha presença. Falou, só quero falar com a Sônia que é mulher. E nessa entrevista ela fala, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que ele tente arrancar o meu filho e eu estou escondido em São Paulo. Ela deu a entrevista e acabou. 2 meses depois, o Bruno consegue o telefone dela, com alguma amiga garota de programa, ligaram para ela dizendo, olha, o Bruno está arrependido, o Bruno quer assumir a criança, o Bruno quer te dar um apartamento, e aí ela acreditou. Passando necessidade, ele pagou a viagem para ela, ela sai do esconderijo de São Paulo e vai ficar num flat pago pelo Bruno. E ali... levaram ela para o sítio dele em Minas Gerais, mas não era mais uma viagem, era um cativeiro. E desse cativeiro ela nunca mais voltou e sumiu nas mãos do Bola. E se o menor de idade de 16 anos não confessa pro tio e o tio vai na Rádio Tupi, nós estaríamos dizendo, Elisa Samúdio está viva ou está morta? E o Bruno estaria jogando futebol. Então, tem casos que a polícia esclarece na sorte, hein? Sorte. Ou no caso do Daniel Gomes ou Tim Lopes, que ele arriscou a pele dele. E antigamente, o Castro sabe disso, a gente acabou fazendo muita coisa na polícia para esclarecer um crime maior. Essa que é a verdade, em prol da sociedade. Em prol da sociedade. E outra coisa, ainda nesse caso aí do Bruno aí, eu vou falar uma coisa pro senhor. Primeiro, não foi nem muito por causa da pensão. O Gordão falou, o cara tinha dinheiro. Mas é assim, pelo que falavam, ela já tinha saído com vários outros jogadores. Isso é o que falaram, né, meu? Vários outros jogadores. E aí, dentro ali dos jogadores, o que ia acontecer? Matar, não, pera um pouquinho, o que ia acontecer? A mina ficou zoando grávida. Aí ficavam zoando ele, entendeu? Ah, mas mata a mano, mina. Caramba, hein? Os caras arrumam a mesa, você é garçom. Aí você arruma a mesa pros outros comer, né? Então, quer dizer, ia tirar um barato do cara. Ah, não. Aí ele pensou, mano, não vou ficar com esse BO, não. Aí tinha um BO do filho. Não. Eu acho mais provável. Ô, Bola, Macarrão, pega essa mina aí, dá um susto nela, tenta abortar ela, entendeu? E ela deve ter começado a querer fugir, o caralho, os caras deu uma prensa mais forte nela, Snyder, matou ela. Snyder, Falou, agora então vamos ter que sumir com o corpo. Eu vou te provar. Eu acho que ele não falaria, mata ela. Eu vou te provar agora que ele sabia. E eu vou te fazer mais, hein?
Quando a gente terminar aqui o programa, eu vou te dar o telefone do Dr. Edson Moreira de Minas Gerais, que é um policial civil que foi lá aposentado, mas ele foi da Rota em São Paulo. O Dr. Edson foi inicialmente policial militar da Rota, depois ele conseguiu passar num concurso para delegado em Minas e se estabeleceu em Minas, mas a família toda dele é de São Paulo. Eu vou te dar o telefone dele, Snyder, porque ele está sempre em São Paulo para você ligar e trazê-lo aqui. Trazê-lo no Snydercast para ele te contar. Mas eu vou te contar o que ele me contou. O que ele me contou. Porque quando eu descobri toda essa história, quando ele esteve em São Paulo, eu marquei um jantar com ele, eu falei, doutor Edson, me fala uma coisa. Ninguém mata ninguém de graça. Quanto custou essa morte? Quanto custou? Quanto que o Bola ganhou? Porque uma coisa é abortar, outra coisa é matar. Outra coisa é sumir com o corpo. E aí, o doutor Edson Moreira fez uma conta do dinheiro daquela época para hoje, seria em torno de 70 mil reais. E esses 70 mil reais saiu do bolso de quem? Não foi do Bola. Eu acho que não. Foi do Bruno. Então, Snyder, eu quero te dizer uma coisa. O Bruno se acercou de pessoas que ele conhecia na infância, que era tudo bandido. E como é que bandido resolve o problema? Como é que um criminoso, Na você violência. pergunta... E na violência. Eles não têm uma noção do que pode fazer e do que não pode fazer. Eles não têm essa noção. Então, o grande erro da vida do Bruno foi se acercar de pessoas que quem? Quem que era o empresário dele? Panga, né? Era o Macarrão, que era uma pessoa da comunidade onde ele nasceu. Um vagabundo, marginal. Um marginal. E digo mais, no tribunal do júri estava todo mundo negando. Não sei se o público sabe, existe uma norma no Código Penal que se o réu confessa, o juiz é obrigado a diminuir a pena. E no tribunal do júri, Sargento Castro, quando o advogado vê que a casa vai cair, que o cara vai ser condenado, ele chama o cliente e fala, eu vou pedir a palavra, você confessa o crime. Porque perdido por perdido, Atenuante, tem uma atenuante. atenuante. E aí o que aconteceu? O Macarrão confessou o crime e o Bruno Snyder fez uma meia confissão. Ele diz assim, não, eu pedi pro Macarrão resolver esse problema para mim. Aí o juiz perguntou, mas o senhor tinha noção que podia matar? Você sabe, né, doutor? Ele fez uma meia confissão, tá? Mas ele acabou fazendo isso para obter uma pequena atenuante, que ele obteve. Então, Teve, né? Tá na rua hoje. Então ele cumpriu a pena dele. Hoje está na rua, mas volto a repetir, devendo quase 5 milhões para a dona Sônia, que está lutando para criar o Bruninho, que hoje, graças a Deus, tem contrato com o Botafogo. E logo, logo, vocês vão ver ele jogando no time titular do Botafogo. Ó, Black